Olá, boa noite. Boa noite, meninas. A gente vai dando boa noite, enrolando um pouquinho, porque o Instagram ele coloca: estamos avisando seus seguidores. E como bastante gente acionou o lembrete, também foram tantas pessoas que fizeram a mesma pergunta nas caixinhas, né? Que eu falei, vamos fazer uma live, né? Pelo menos assim a gente tira as dúvidas. Então era na semana passada, né? Que eu deveria ter feito, né? Mas a minha mãe tava um pouquinho dodói, e aí eu fui pra Curitiba, e aí dei uma desmarcada, né? Porque sabe que mãe em primeiro lugar, né, gente? Bom, então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô muito contente de estar aqui hoje falando sobre um assunto que mudou a minha vida, mudou o meu interior, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também a entenderem um pouquinho de muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Às vezes a gente não entende por que certas coisas, né? E se esse é um assunto que te interessa e se tem alguém da sua família que você acha que também seria bom escutar, né, aproveita e dá uma encaminhadinha. Às vezes, eu sempre falo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, a gente ajuda a nós mesmos, mas também a gente ajuda aqueles, né, que estão à nossa volta. Se esse assunto faz... Eu sempre falo que assim, que se te toca, né? Então pode tocar outras pessoas. Então aproveita e encaminhe, porque a gente vai estar ajudando sim, né? Hoje eu ainda tava comentando com uma pessoa que eu tava vendo um filme, né? E aí no filme acontecia tal coisa e eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, vai custar a gente poder ter uma humanidade que seja mais empática e menos raivosa, menos estagnada, porque nós ainda fizemos muitas coisas não erradas, né? Porque tudo vai de acordo com o nosso crescimento, mas a gente ainda tem muitas atitudes que deixam a desejar, né? E aí os nossos filhos automaticamente acabam entrando pelo mesmo caminho, né? Então a gente sabe que sempre é mais custoso. Mas também aprendi uma coisa que mudou a minha vida, né? Quando a gente muda a nós mesmos, né? Hoje eu falo que a palavra do universo não é o autoconhecimento. Na verdade, a palavra do universo é a autorresponsabilidade. Quando a gente pegar pra gente tudo aquilo que me incomoda, e por isso que às vezes eu coloco, né, a frase que eu adoro, do eu pega que é teu, é por conta disso, né? Porque quando eu olho para aquilo que tá me incomodando, automaticamente é porque eu tenho alguma coisa ali dentro que me incomoda, né? E aí, se eu olho, né, para onde tenho que olhar, é muito mais fácil de eu achar. Então, a live hoje é quando sei que não estou honrando meus pais. E hoje foi tão bonitinho, né, que teve uma moça que quando eu acordei, fui olhar o meu Insta, e daí ali nas mensagens, né, tava dela falando que ela já havia feito 3 constelações, mas depois que ela viu a minha live, os excluídos, ela conseguiu entender o quanto ela ainda excluía a mãe, né? E eu fiquei tão emocionada, porque às vezes é uma coisinha pequena, não é? Que a gente fala, e é isso que eu falo, assim, né? No meu atendimento é muito mais do que uma constelação, né? Porque ali as coisas saltam, vêm, né? Vai aparecer o que tem que aparecer, mas o que eu mais gosto é esse trabalho que eu faço de a gente olhar, sabe, com carinho para a raiz da nossa árvore. Não existe uma árvore frondosa sem uma raiz forte. Isso é bobagem, tá? Isso é bobagem. O primeiro vento que dá, arranca, e sem contar que os fungos batem e assim por diante. Então, todos nós somos uma árvore. E para que a gente tenha os galhos bonitos, né? Para que a gente tenha frutos e folhas e flores, né? Não tem alternativa senão a gente olhar para a raiz. E quando eu abri a caixinha de perguntas essa semana, né, eu não respondi de todo mundo também porque era muito, né, mas assim, a grande maioria era perguntando, né,
E é engraçado que tem semanas, né? Tem semana que é joelho, tem semana que é punho, tem semana que é coluna, tem semanas que vem mais algumas coisas. Então eu não respondo de todo mundo, respondo uma ou duas, né? E depois encaminho no particular para não ficar muitos assim do mesmo, né? Mas foi muito engraçado porque essa semana foi pai, né? Meu Deus, choveu os pais, sabe? Assim, nas perguntas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ah, querida, pode vir constelar comigo, né? Que você vai gostar bastante. Eu não sou a melhor, mas eu acho que eu faço um trabalho de conscientização, sabe? Que é que nem na live dos excluídos, assim. Eu gosto de olhar para isso que está acontecendo, né? Hoje até fiz um atendimento também, que eu fiquei muito feliz. Fiz 2 atendimentos, mas um deles foi muito bonito, assim, porque ela veio falando de trabalho e apareceram outras coisas. Então é assim, gente, quando você vai constelar, não precisa ser comigo não, com qualquer pessoa, tá? Vai aparecer o que tem que aparecer primeiro. Às vezes a pessoa vai lá, aquele tema até vem porque tá ligado com alguma coisa, tá? Você coloca o tema e aquilo vai puxar algo lá de baixo. Mas às vezes vem algo a mais, né? Então, quando a pessoa constela, na verdade, ela vem perguntando uma coisa, eu faço aquele trabalho, mas eu gosto de ir conversando e ver o que aparece. E hoje foi muito engraçado que apareceu 3 coisas assim bem, né, bem diferentes. Então, vamos lá. Quando eu sei que não estou honrando, eu não ia falar, né, mas foi a Márcia, né, que eu atendi, uma das que eu atendi hoje, né, eu já vi que ela estava aqui online. E realmente foi muito louco, né, Márcia? Meu Deus do céu, assim, tipo, é uma coisa, gente, eu não sei como é que eu vou explicar, mas é uma coisa assim que salta de dentro, né? Eu não faço com bonecos, tá? Então eu converso com a pessoa, eu entro no campo da pessoa e eu vejo que a alma dela tá querendo me dizer que tá difícil para ela suportar. Como nós usamos muito a nossa mente lógica, a gente não consegue fazer essa leitura, né, do que é. Mas a sua alma sabe. E aí a sua alma, ela conversa com a minha. Então, assim, salta do nada alguma coisa, né? E hoje, assim, nossa, na hora do atendimento da Márcia, meu Deus, saltou 3 coisas ali que foi muito, muito, muito engraçado. Se a Márcia me autorizar, eu posso contar a parte do pai, mas só se ela me autorizar, porque eu achei tão lindo, né? Foi muito bonito, assim, e até chorei, né? Então, assim, gente, eu choro até nas constelações no atendimento das outras pessoas, porque quando a gente entra no campo da pessoa, a gente sente o que a alma dela sente, né? E aí é uma coisa muito forte. Então, eu vou contar hoje o que aconteceu no da Márcia, que foi muito bonito, assim. Ela veio com um negócio para olhar para o trabalho, né? Porque que era tudo tão difícil. E 2 frases já no começo que ela falou, eu já identifiquei, guardei, senti que aquelas frases ali iam ter uma coisa muito profunda. De repente saltou de dentro de mim algo que falava, né, sobre uma festa na escola do Dia dos Pais, que tinha sido uma coisa que marcou muito ela. E eu comecei a chorar, porque a criança dela estava muito sofrida com aquilo. E aí foi muito engraçado que uma das frases que ela falou no trabalho, é que ela não se sentia inadequada. E é muito difícil as pessoas não se sentirem inadequadas. Isso tem alguma coisa a ver com a criança que passou muita dificuldade em algum setor. E aí nesse momento a Márcia contou, né? Contou que no Dia dos Pais, um dia ela teve que fazer um pente para dar pro pai dela, né? E o pai dela se separou da mãe dela e ela quase não teve convivência, né? Porque a gente sabe, assim, que as mães, assim como os pais também, né, ficam chateados quando se separam, nem sempre as coisas acabam bem e às vezes as pessoas tomam atitudes que não deveriam, né? Mas o pai e a mãe sempre são perfeitos, né? O que tem dificuldade é a mulher e o homem. E é isso que quando a gente aprender a separar, a gente vai ser muito mais feliz e abundante. É isso que a gente tem que olhar. E daí foi muito, assim, aí ela contou, né, que ela tinha que fazer um pente pro pai dela. E ela disse que ela não ia fazer. E aí a madrinha, a tia dela, fez ela fazer o pente e falou, não, você vai sim, e depois você vai dar pro seu avô. Então, quer dizer, 2 coisas que ela pode ter feito aquilo, não por maldade, gente, porque as pessoas não fazem as coisas por maldade, mas elas não têm um entendimento o que aquilo pode causar numa criança. E às vezes a gente leva coisas para a nossa vida inteira arrastando, e às vezes é uma coisinha que se a gente limpar aquilo ali,
e dizer para nossa criança, sabe? No atendimento é isso que a gente faz, e depois os exercícios que eu dou depois, é conversar com essa criança daquele momento, né? E foi muito, muito bonito, assim, eu fico tão feliz, né, porque quando isso acontece, né, porque na hora eu vi, assim, eu vi uma criança, vi uma festa na escola e vi que ali tinha uma coisa muito pesada, né, nem tudo a gente fala pra pessoa, a gente espera que a pessoa, né, perguntei pra ela se fazia sentido e ela contou. E também senti, assim, no atendimento, por isso que eu falo, assim, é mais que uma constelação, porque o primeiro, sim, quando a gente falou ali, né, do trabalho, mas aí a gente conversa e saltam mais coisas, e daí saltou também que eu senti que ela não estava na ordem, né, e a nossa árvore, ela é assim, ela tem a raiz, que é pai e mãe, o tronco, que é a ordem, quem veio primeiro, quem veio depois. Eu tenho que colocar isso em ordem, e o que falta eu tenho incluir. E aí a gente fez o atendimento e eu falei para ela, ela me disse todos os irmãos que tinha, a mãe dela havia perdido uma e ela achava que uma segunda mulher do pai dela tinha perdido uma criança. Eu falei, não, tem 2 crianças. Eu sinto que são 2 crianças que estão faltando. Me aparece assim, gente, eu não sei dizer, mas a alma conta pra gente, entende? É tipo assim, aparece 2 bebezinhos, né? É umas coisas doidas assim, sabe? Mas isso é campo morfológico, tá tudo certo, tá? Não é nada de evidência, nada disso sobrenatural, esquece. E aí foi muito bonito, assim, porque ela falou com a irmã dela e a irmã dela falou mesmo que a mãe havia perdido 2 crianças, né? Então essas crianças são excluídas. E os excluídos, gente, a gente tem que incluí-los todos, né? Por quê? Porque isso traz um peso muito grande. E ainda o mais agravante, uma delas era gêmeos. Então, quer dizer, você convive com aquela criança morta dentro da barriga até você nascer. E isso, para quem estava lá dentro, gera uma pulsão de morte muito forte, né? Então, geralmente as pessoas desenvolvem depressão, tem que fazer tudo por 2, tem que trabalhar por 2, tem que... É algo assim, cada um, claro, vai tendo algum tipo de... afetado de alguma forma, né? Então, por isso que eu falo sempre, todo mundo deveria, sabe, constelar, né? Porque a pessoa acaba... descobrindo às vezes algo, né? E aí, assim, a minha filha é minha confidente, né? Então, ai, Maria Helena, porque quando eu fico assim, eu fico tão emocionada quando as coisas acontecem. E aí eu falei, ai, filha, você não sabe o que aconteceu, assim, né? Foi muito lindo, né? E tal, né? Aí a minha filha assim, ai, mãe, tô até ficando com medo de ti. Eu falei, ué, mas tu não pagou nenhum atendimento ainda? Daí ela assim... tô achando que não vou pagar, mãe, porque bom, bem que eu não tenho nada a esconder ela, né? Aí eu falei, pois é, né? Mas então quem sabe, né? Então, assim, a gente ainda se diverte, né? Porque é uma coisa muito boa. E essas coisas todas que nos acontecem, que muitas vezes eu tenho aquela insatisfação dentro de mim, né? Quando eu sei que eu não honro meus pais, mãe é ganhar dinheiro, mãe é amar verdadeiramente, mãe é vida, é aquela pulsão de vida, né? E pai é o mundo, pai é aquele que dá coragem, é aquele, sabe a energia masculina? Força, coragem, né? E você vai, por exemplo, tem muitas mulheres, né, que vieram de mãe sofrida. Cara, nós temos uma força dentro de nós porque a nossa mãe tomou o lugar do nosso pai, né? O que não deveria, mas tomou, tudo bem. Uns têm uma energia mais masculina, outros uma energia mais feminina. Tudo certo. Mas se o meu pai está no meu patamar de coitadinho, nossa, 50% meu também é coitadinho. Então vamos lá. Quando vocês todos aqui nasceram, um espermatozoide fecundou um óvulo, certo? Dali nasceu quem? Nós todos que estamos aqui hoje, certo? 50% de vocês e 50% meu é pai e 50% aqui é pai e aqui do lado esquerdo mãe, tá? Pronto. Então, automaticamente, nosso 50%. Se eu tenho pena do meu pai, 50% meu é de coitadinho. Se eu tenho críticas pro meu pai porque ele traía ou isso, aquilo, ou aquilo acaba vindo para mim, porque geralmente quando eu critico um pai, eu também estou criticando a minha mãe. Como que a minha mãe atura um homem fazendo isso?
Pronto, a hora que eu falei isso, o universo olha pra mim e diz assim: ô, minha filha, sabe o que que acontece? A gente tem que deixar o casamento dos nossos pais lá no ladinho deles. Cada um escolhe, cada um faz o que pode. Quer ver como você não é melhor do que a sua mãe? Porque, gente, todas as vezes que eu não honro meu pai, minha mãe, eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo dizer pro universo: eu faço melhor do que eles. Eu sou melhor do que eles. E quando você tem esse tipo de atitude, o universo vai te trazer coisas que muito parecidas com tudo aquilo que você vivenciou. Então, quando eu sei que eu não estou honrando, já que mãe é ganhar dinheiro, é vida, é amor, não é? E outras tantas coisas que vêm acopladas nisso aí. E se pai é multiplicar o dinheiro, se pai é não perder o dinheiro, que isso então, meu Deus do céu, né? Perder o dinheiro, e o pai é o mundo, é a coragem, né? Se eu olho para eles de uma forma não honrosa, automaticamente o universo vai me trazer a lição para que eu possa voltar para aquilo ali. Então, às vezes, eu acabo tendo um homem também infiel, por quê? Porque daí eu vou lá e perdoo. O que eu tô fazendo? Critiquei tanto a minha mãe e fiz igualzinho, né? E tantas outras coisas. Às vezes as pessoas falam, criticam, eu boto o post ali, nossa, e as pessoas falam muito mal das mães, né? E ela, porque você não tem uma mãe ruim? Porque você não tem uma mãe que abandonou? Porque você já ouviu falar em mãe narcisista? Daí eu falei, olha, geralmente eu falo, a mãe narcisista, o pai narcisista, ou qualquer pessoa narcisista foram pessoas que sofreram muito. Então é muito fácil a gente dar de dedo e julgar a pessoa, mas a gente não olha o que ela passou. Quantos de nós que estamos aqui hoje julgamos os nossos pais que não tiveram condição de ter um terapeuta, não tiveram condição de ver uma live, não tiveram condição de ler um livro, não tiveram condição de pagar um atendimento. E hoje nós que estamos aqui, assistimos uma live, podemos mudar a nossa vida, podemos fazer um atendimento, a gente não dá conta da nossa vida, por que que eles dariam? Então a gente é muito soberbo, né? Muito soberbo. E eu li um post esses dias de uma pessoa que eu gosto muito dela, e ela fala assim: aonde existe uma mãe narcisista, existe uma vítima, alguém que se faz de vítima. Porque assim, olha, gente, não importa o que os nossos pais fizeram, tira o homem, tira a mulher, olha para eles e pensa, daqui em diante eu vou fazer a minha vida, porque a nossa vida ela é nossa, e eu posso, quando eu tô honrando eles, eu sinto uma felicidade aqui dentro de mim, eu sinto uma força. Então hoje, quem não honra o pai, se você está estagnado na vida, não consegue nem passinho para frente, nem passinho para trás, pode ter certeza que você não está honrando. Não sei qual dos dois, mas não está honrando. Quando você está perdendo dinheiro, pode ter certeza. O que é perder dinheiro? Não é deixar perder a carteira somente, tá? Perder dinheiro é quando você empresta dinheiro e não recebe, quando você faz um mau negócio e você perde dinheiro. Tudo isso está relacionado com a energia masculina, o pai, tá? Quando o dinheiro não multiplica, sabe? Quando você tem um negócio e aquilo não anda, você não passa fome, você não passa dificuldades, mas não sobra, tá sempre, sabe? Quando o salário, você olha e fala, como o meu salário acabou, não sei nem onde eu gastei, né? Então, pessoas perdulárias têm muita dificuldade com o pai, né? Quando a gente está em relacionamentos ruins. Então, hoje, quando a gente olha e quando eu faço os atendimentos, eu tô muito orgulhosa, assim, porque eu teve uma menina que me procurou em fevereiro, e orgulhosa dos meus pacientes, né, gente? E ela entendeu tudo. E foi muito bonitinho, assim, porque ela veio em fevereiro, porque ela não aguentava mais, ela achava que ela ia separar. E agora, no dia 30 de julho, ela casou. Aí mandou as fotos, tão lindo, gente do céu. E eu chorei, né, de felicidade, porque a gente olha, né, e a gente vê que a criatura conseguiu passar por cima de todas essas coisas e entendeu verdadeiramente, porque muitas vezes eu tô só copiando. Então, quando os pais se brigavam demais, tem pessoas que eles vivem um relacionamento só na briga, né? E isso é muito dificultoso, né? Quando consegue tudo, mas com dificuldade. E isso também, quando consegue tudo, mas com muita dificuldade. Meu Deus, para multiplicar, né? Tem dificuldade com o pai também. E aí teve outra também que veio e também estava a mesma coisa. O pai e a mãe brigavam demais, tinham situações de violência, tudo isso, de abuso.
E, na verdade, as pessoas, elas têm todos os conteúdos dentro dela. Todos vocês, como eu, nós temos todos os conteúdos dentro de nós. Mas só aparece aquilo que aquela pessoa está precisando ou está emanando. E daí nós dois começamos. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, ó, nossa senhora, mas como é que fulano se dá bem com ela? Gente, aquela pessoa é horrível, né? E aí a gente entende, porque aquela pessoa, para ela, não tá trazendo lição nenhuma, ela só traz para mim. Então são essas coisas que eu tenho que olhar. Do eu, pega que é teu, tá? O que que tem ali que eu preciso olhar? Por que é que não está andando? E quando não está andando, gente, pode ter certeza, relacionamentos ruins, muitas vezes é crítica muito severa contra a mãe, porque mãe é amor, né? Mãe é o que nos leva ao caminho do amor. Então, muitas vezes, quando eu tenho muita dificuldade em relacionamentos, muitas vezes é crítica em excesso para com a minha mãe, né? Quando eu tenho maridos que têm muitas semelhanças com meu pai, né? Você já sabe. Automaticamente, eu fiz o atendimento de uma moça, ela foi falando, eu falei assim, seu marido é parecido com quem, bem? Dela assim, ai, com meu pai. O bom é porque a pessoa, quando ela vem entregue, né? E daí ela mesmo já vai reconhecendo, né, que as coisas têm. A pessoa olha, ai, mas não é mesmo? Não é que é parecido com meu pai? Ai, mas não é mesmo que não sei o quê? Então até é muito engraçado, assim, né? Divertido, né? Porque a gente vai se liberando. E aí a pessoa pergunta, tá, Eliane, mas como que eu faço, né, para honrar os meus pais, né? Deixa eu pegar aqui, porque você sabe que eu falo demais, então eu deixo tudo anotadinho. Calma aí. Aqui, deixa eu virar a página. E aí, quando eu tava falando, deixa eu ver aqui, e o que fazer quando a gente critica muito a mãe? Então, a gente vai ver isso agora, tá? Quando eu critico demais a minha mãe, você já sabe, né? Dinheiro não entra. Aí tem gente que fala, mas eu não consigo. Daí eu falo assim, vai ficar pobre, né? Daí esses dias eu até escrevi lá num post, coloquei isso, tamanho o dinheiro, né? Aí a pessoa colocou assim, como isso pode ser verdade se o meu irmão, ele é horrível com a minha mãe, ele é isso, ele é aquilo, mas ele é o mais rico da família. Daí eu falei assim, a força da raiva, ela faz a gente também ganhar dinheiro. Mas quem consegue viver na raiva? Sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou provar que eu vou ganhar dinheiro, que eu sou melhor do que vocês. E aí ele coloca um trabalho enorme em cima daquilo, tá? E aí ele consegue verdadeiramente ganhar dinheiro. Mas é feliz? A vida tá fluindo? As coisas acontecem de uma forma boa? É isso que a gente tem que olhar. Gente, abundância não é o dinheiro. Abundância é viver bem, eu ter bons relacionamentos, eu viver bem com os meus pais, eu olhar para eles e ser grata pela vida que eles nos deram, né? Porque hoje, se você dissesse aquilo que eu gosto sempre de falar, se você hoje fosse dito a você que você tá com uma doença terminal e você vai morrer, você consegue entender que aquilo que os seus pais lhe deram não tem preço, você não consegue comprar. Então, só por isso, a gente já teria que ser grato. Mas não é fácil, tá? Não é fácil. Ontem eu ainda atendi uma menina, e aí ela falando assim, eu pensei que eu tinha melhorado, mas quando eu olhei meu pai, me deu uma raiva, ele falou uns negócios, me deu uma raiva, né? E eu falei, beleza, tudo bem, não pensa que eu não escorrego no tomate, gente, claro que eu escorrego. Eu, principalmente, assim, eu entro muito no campo das pessoas, e se a pessoa tem algo parecido. Esses dias tinha uma moça que estava se separando, e o marido dela traiu ela, eu já vi aquela novela toda, e eu queria tanto que ela não passasse por aquilo, mas nada, ela tá passando pelas mesmas coisas que eu. E aí o que acontece? O pai dela também traía, ela não quer reconhecer isso, ela acha que não tem nada a ver, então sabe assim, tá virando um pandemônio a vida, né? E aí eu olhei e eu já vi que eu havia passado por tudo aquilo. E eu pensei assim, na hora me deu uma raiva, sabe? Porque eu já sei aonde aquilo vai dar. Então não pensa que eu também não escorrego no tomate, escorrego, a gente vai escorregar. Mas o que a gente faz? A gente, opa, eu aqui estou julgando e criticando novamente e eu tenho que dar um jeito nisso, né? A Rose colocou, meu último relacionamento, ele era parecido com meu pai, mas também descobri que ele é narcisista. Gente, não usa essa palavra. Narcisista é só pessoas que sofreram, entende? O seu pai deve ter sofrido muito, muito. Sabe, assim, se a gente olhar, principalmente quem veio antes, muito antes da gente, né?
são dores tão grandes que eles têm. A minha mãe desenvolveu um tumor no braço porque meu avô batia nela com sarrafo. Então, assim, ó, a gente já passou por muitas coisas, mas a gente não consegue nem imaginar o que os nossos pais passaram. Hoje, conversando com a Márcia, ela contando, sabe, das coisas da avó da mãe dela. Gente, pelo amor de Deus, são tantas dores emocionais e as pessoas não... É atenuante para isso? Não, claro que não, né? Eu não vou desculpar, não é desculpar, né? Como é que a gente pode falar? Porque sim, perdoar, nem perdoar. Nas constelações a gente não fala perdoar, porque perdoar é muito soberbo. Quando diz assim, eu te perdoo, mãe, pelo que você fez, o que eu tô querendo dizer para minha mãe? Eu sou melhor do que tu. Eu consegui enxergar e eu vou te perdoar. Então não, simplesmente é deixar a pessoa, ela vive o que ela pode viver. Ela não pode dar mais do que isso. Como você tinha dificuldade com seu pai, ele acabou trazendo para você o seu pai. É capaz dele separar de você e ele arrumar uma pessoa e ele não ser nada daquilo para aquela pessoa. Quantas pessoas a gente conhece à nossa volta que namoram 5, 6 anos, o cara vai lá, não quer casar, não quer ter filho, ele termina com aquela ali, ou casa, fica 3, 4 meses casado, separa, arruma outra, em menos de um ano casa, tem filhos e é feliz. É porque para aquela pessoa ele não precisava daquela lição, né? Então, gente, tudo aquilo que me acontece é porque eu tenho algo dentro de mim que eu tô emanando. E aí o universo, ele vai acabar me trazendo, sim, com toda a certeza, tá? A crítica é adubo. A minha professora fala isso e eu adoro essa frase. A crítica é adubo. Tudo aquilo que eu critico, pronto, esquece. Vai ficando pior e vai ficando pior. Então, como eu posso ajeitar isso dentro de mim? Primeiro, eu vou lá e reconheço o que eu faço. Por exemplo, eu vou perguntar para vocês. E se vocês puderem, escrevam aí, tá? Eu acho que vale a pena escrever porque é aquilo que eu digo. Todas as vezes que eu olho e reconheço aquilo que eu faço, pronto, já fica muito mais fácil o meu caminho, né? Então, assim, quem de vocês aqui é crítico com a mãe? Aliás, qual o sentimento que você tem pela sua mãe? Você critica, você julga ou você tem pena? Eu vou dizer para vocês que eu criticava a minha mãe, tá? Esse era a minha fenda. Então eu criticava. Quando eu era pequena, minha mãe tinha que trabalhar, meu pai não ajudava em casa, ajudava, mas ele gastava dinheiro mais na bebida, então tinha assim muitas dificuldades. E a minha mãe era uma louca do trabalho, né? Então ela tinha que dar conta de tudo, de tudo, de tudo. E a criança não quer saber. Ela quer saber o quê? Ela quer saber que a mãe tem que estar ali, né? E que ela gostaria que a mãe tivesse naquele momento para dar a ela, né? Olha, Diogo, eu vou te falar que geralmente isso aí é quando a gente é adulto, né? Mas a criança vem. Só se a sua vida está plena, sabe? Assim, tipo, o dinheiro entra, o dinheiro multiplica, você vive um amor, sabe, com trocas e não com exigências. Então, quando a gente vive isso verdadeiramente, tem gente que não critica a mãe, não julga, não tem pena. Sim, olha, guerreira, minha mãe é forte, isso, aquilo. Então, a vida vai sim, mas eu vou te falar que é bem difícil, bem difícil. Eu julgava e tô trabalhando nisso, né? A Tata, os 3. Hoje eu tenho pena da minha mãe, eu criticava os 3, mas amo tanto agora, estou tentação de não julgar mais. Ai, que bom que você colocou isso, Dani. É isso mesmo, gente. Dificuldade não quer dizer falta de amor, tá? A gente ama os nossos pais, mas a gente olha para eles e pensa, no teu lugar eu faria melhor, sabe? Eu acho que você deveria fazer isso ou fazer aquilo. Quantas pessoas hoje chegam para os pais e falam, meu Deus, mas vocês não vivem bem, vocês têm que se alimentar melhor, vocês têm que parar de comer essas porcarias, ou você tem que parar de beber, ou você tem que parar de comer isso, ou você tem que parar de fazer fritura, ou você não sei o quê, ou não sei o quê. O que você acha que é isso? Crítica, crítica. Ai, mas acontece que eu quero o bem da minha mãe. Quantos anos a sua mãe tem mesmo? Ah, que nem como meu professor fala, quando você nasceu, seus pais já trepavam. Eles já sabiam o que estavam fazendo. A gente tem que deixar, gente, né? A gente tem que deixar as pessoas serem o que elas podem ser. Hoje a minha mãe olha pra mim e fala assim, minha filha, o que você acha? Eu falei, ih, mãe, vocês desculpam o palavrão, né? Mas eu falo um pouquinho de palavrão, tá? Eu olho pra minha mãe e falo, mas eu sou fodinha, mas você é foda, mas pelo amor de Deus, né? Se eu sou o que eu sou, é graças à senhora. Então,
eu devolvo para ela a grandiosidade, né? Então, às vezes, ela quer me pegar abanando a cenourinha na minha frente, né? E ela fala, ai, mas o que você acha, minha filha, não sei o quê. E eu olho para ela e falo, ih, mãe, nada, a senhora é boa, a senhora sabe, né? Então, a gente tem que cuidar, porque às vezes a crítica, ela vem disfarçada, sabe, de umas coisas, excesso de cuidado, coloca os pais num patamar de infantilidade. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas eu ainda falo, sabe, que eu prefiro a crítica do que a pena. Eu não sei, a pena, deixa eu ver, os três, mas amo tanto, é isso mesmo, né? Critique, às vezes, tenho pena, né? Ela é depressiva. Depressão é não tomar o amor de um dos pais, ou os dois, né? Quem será que é a sua mãe? E a gente tem que cuidar, sabe? Porque quando a gente fala, minha mãe é depressiva, ou isso, aquilo, às vezes eu entro no campo dela e acabo também ficando, né? A gente tem que deixar, é a grandiosidade dela, é o que ela pode naquele momento, né? Não tenho mais ela, mas quando pequena julgava e quando adulta tinha pena. É isso. A pena é muito ruim, porque quando eu tenho pena daquela criatura, eu tenho pena de mim. O meu 50% tem pena. E aí o que acontece? É difícil para os negócios, é difícil para ganhar dinheiro, né? A gente tem o amor cego também. Ah, se a minha mãe sofreu, eu também tenho que sofrer, né? Eu não sei se vocês já viram, né? Eu assisti tudo num dia, porque fiquei enlouquecida. Dessa série nova do Netflix, né? Que é Uma Nova Mulher. E ele fala sobre constelações. Ele não diz que a constelação é uma série turca, né? Mas, quer dizer, não fala o nome, né? Mas tá ali a árvore e tudo, né? E tem, né? E é muito engraçado que no começo eu falei assim, nossa, ele trabalha com a somatização também, que é meio que eu acredito. Ele pega na mão da moça, ela tem câncer no fígado, eu já olhei e pensei assim, no primeiro momento aparece a história, né? Começa com ela tendo, eu falei assim, ih, fígado é pai. E ela tem dificuldade com o pai, né? E aí, quando ele vai conversar com ela, ele bota a mão na mão, pega na mão dela, aqui assim, e aí pela frente aqui, e segura aqui no dedo mindinho, né? Eu falei, família, dedo mindinho é família, né? E aí foi muito engraçado, porque era mesmo, né? O pai tinha sido, o primeiro pai dela, né? Tinha sido assassinado. Não o primeiro, o segundo, né? Então, essa série, assim, ela mostra muito, sabe? De quando a gente pensa que a gente honra, né? E quando a gente tem que ir lá e se reconciliar para que a nossa vida ande. E aí foi muito engraçado que o cara chegou e falou pro constelador, né? Eu queria participar hoje à noite da terapia, eu posso? Daí ele falou, você já falou com seu pai? E ele disse, não, então não. Por quê? Porque é isso, sabe, que eu tento mostrar no atendimento. Não adianta a gente querer seguir adiante sem que eu olhe para a raiz da minha árvore, né? Então, gente, admiração, amor, tudo isso, né? A gente tem que olhar o sentimento negativo. O que eu tinha lá? Eu achava que a minha mãe aceitava demais do meu pai? Eu achava que a minha mãe, coitada, trabalhava demais? Eu achava que a minha mãe aturava as coisas do meu pai? Eu achava que a minha mãe era muito dura? Eu achava que a minha mãe... São essas coisas, não são coisas muito grandes, sabe? Mas coisas que a criança... Por isso que eu falo, nada disso sou eu, Eliane adulta, não é a Rose, não é a Elisângela, não é a Arlete, não somos nós adultos, porque nós já temos o entendimento. Vocês lêem os posts, vocês assistem uma live, você já tem o entendimento. Mas a sua criança, como ela se encontra, né? Então vamos ver. Criticava muito, eu só observo e fico quieta para não magoá-la, mas gostaria de falar bastante coisa, mas como ela é de guarda, não falo. Tá. Então assim, ó, eu não falar adianta? Não, tá aqui dentro. Eu tenho que mudar, são os meus pensamentos. Na verdade não são os pensamentos, são os sentimentos, tá? Então, por exemplo, aqui nem o Wi-Fi. O Wi-Fi meu fica aqui na sala, mas se eu tô lá no quarto ele pega. Assim é o Wi-Fi da vida. Por que quando a gente faz uma constelação, hoje eu fiz e aí o que apareceu? Apareceu que ela tinha mais 2 irmãos, que a Márcia tinha 2 irmãos que não haviam sido incluídos, tá? Mas a Márcia não sabia, entende? Mas a alma dela sabe. Então, Roberta, quando você não fala, não tem problema, porque a sua alma se comunica com a alma da sua mãe e ela sente a vibração. E por isso que muitas mães, a pessoa fala, mas a minha mãe que é ruim, é isso, é aquilo. Mas o quanto eu tenho de crítica dentro de mim? Não presta, não serve, tu é grossa, tu é isso, tu é aquilo, porque o meu pai foi embora, porque é isso, porque quem é que te aguenta? Eu não preciso falar.
eu simplesmente tenho isso dentro de mim. Aí a pessoa olha e fala, minha mãe é narcisista. Bom, primeiro que ela vem de alguma coisa muito sofrida, senão não seria. Gente, é só imaginar, gente feliz não enche o saco. Gente feliz tá sempre de boa, né? Então todo mundo que incomoda pode ter certeza porque passou por coisas ruins, né? Deixa eu ver o que tá mais aqui embaixo, ver se tem alguma pergunta. Isso faz com que a nossa energia fique bloqueada? Não quer dizer, tá, Jana? O que acontece é que muitas vezes eu acabo, se eu critico demais a minha mãe, e se ela foi meio sofrida, eu não sei, qual a tua energia? Você é mais pra dentro ou você é mais mandona, mais autoritária ali, sabe, do meu jeito, ciático ataca, porque não é um pouco de frustração, um pouquinho de raiva, porque daí as coisas não acontecem, a gente fica meio. Eu vou dizer pra você, minha mãe trabalhava muito e aquela coisa, sempre julguei. A minha mãe, ela botava a teta pra eu mamar, quando eu começava a mamar, ela tirava, botava a mamadeira e saía pra trabalhar e deixava a empregada me dando. Eu sempre achei que ela não me amava, né? E isso estava dentro de mim, porque a minha criança, não a Eliane, porque a Eliane não lembra de um mês de vida, mas a alma da Eliane lembra. E aí trazia aquele desconforto sempre para mim. Bom, eu copiava muito a minha mãe nisso, de ser durona, isso, aquilo, crítica. Automaticamente, o que a gente arruma? Homens que gostam de ser mandados e que têm dificuldade com a mãe também. Então, eles gostam que você também critique. A um certo ponto, eles gostam. Por exemplo, tem homens, que tem uma pessoa aqui que ela até pode confirmar pra mim, que tem homens que é assim, gosta que a pessoa briga, que vai lá e fala e diz, mas meu Deus, não sei o quê, mete a boca daí, não, tá bom, eu falo, não, vamos, ué, a gente não ia, e não sei o quê, é porque tem essa coisa da mãe, tá? Então, às vezes, ele quer uma mãe também, eu não aconselho, né? Ser mãe é muito chato de marido, né? A Rosita também assistiu a série todinha. Pâncreas é mãe, tá? Pâncreas é mãe. Dificuldade com a mãe, mas também vem de golpe emocional muito profundo. Traições e perdas grandes, tá? Geralmente relacionada a uma desgraça que aconteceu na família, tá? Nos antepassados, tá bom? Nunca achei que tivesse problema vindo por parte de mãe, porque eu sempre tive pena, mas não sabia que era ruim. A pena é muito ruim, gente, nossa senhora. A pena a gente tira a dignidade da pessoa, sabe? É isso que a gente tem que olhar. Imagina se eu olhasse pra você e falasse, ai, Márcia, nossa, eu tenho uma pena de você. Meu Deus, Rose, eu tenho uma pena de você. Você ia gostar? Vocês iriam gostar se eu dissesse que eu tenho pena de vocês? Não, ninguém gosta, gente, sabe? A gente passa por aquilo que tem que passar. Eu tenho uma live que se chama Pena versus Compaixão. Eu adorei essa live que eu fiz, ficou muito boa, dá para entender muito bem. Como agir com os meus filhos, eu não quero que eles sintam tudo isso. Ai, pior que é verdade, quando a gente passa a maldição, desce para os nossos filhos, né? Porque eu trabalho tanto quanto ela e não tenho muito tempo para meus filhos e vejo que a história se repete. Quanto mais a gente critica, crítica é adubo, né? Deixa eu ver, minha mãe traiu meu pai e meu pai foi embora. Não dava muita bola para mim quando era criança, mas hoje ele veio embora, dá mais importância, mas converso com ele, mas tem sentimento ainda lá no fundo. Ah, sim, a sua criança provavelmente não soltou, né? Não soltou. É bem difícil isso, tem que fazer um trabalho muito grande. Tem que entender por que as pessoas fazem certas coisas. Às vezes elas são movidas, às vezes... a sua mãe já estava a serviço de um outro antepassado, sabe assim, aquelas coisas que antigamente não se falavam, e aí aquilo vai descendo, alguém tem que botar essa energia para fora. O que é exclusão? Tudo aquilo que não é falado, que não é dito, que não vem à tona. Então, um filho abortado, ele não é colocado no lugar dele porque as pessoas acham que não é criança. Não é verdade. A partir do momento que fecundou, ali já existe uma vida. Então, quando algo acontece lá atrás, uma traição, ou o pai bebia, ou o pai perdeu dinheiro, aquelas coisas e tudo fica meio tapado, né? Alguém acaba colocando. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, o filho, o pai, o irmão, o tio dela roubou o avô dela, passou a perna. Aquilo ninguém falava na família, mas e quando falava no nome dele, aquele ladrão, vagabundo, sem vergonha, o que o irmão dela fez?
O irmão dela passou a perna no pai também. Então, gente, é isso. A gente tem que se resolver para isso não descer para os nossos filhos. A gente tem que resolver. E a gente tá com a cabeça tão boa e numa idade boa. Vamos resolvendo as coisas para que os nossos filhos sejam libertos, né? A Jana e eu. Tô falando de você, né? Então, automaticamente é isso. Pegamos homens mais femininos, tá? Meu marido é igual ao meu pai, é isso aí. Eles podem melhorar, tá, gente? Isso que é o melhor de tudo, porque quando a gente muda, eles também mudam, tá? Falei para minha mãe que tudo que ela fez foi o que ela pôde fazer, e tudo bem. Ela começou a falar mal da minha avó, mãe dela, fiquei chocada. Tá vendo, gente? As pessoas têm tantas dores emocionais que é uma loucura. Talvez quem você tenha que incluir, Roberta, é a sua avó, tá? Também. Obrigado, querida. É bem difícil. Mas Ângela, tem que entender o seguinte, é difícil, mas não é impossível, né? É só a gente baixar barreiras, desistir de sofrer. Para mim, a forma mais fácil de desistir de sofrer é quando eu penso nos meus filhos. Então, quando eu penso nas minhas filhas, meu Deus do céu, gente, eu quero que elas tenham tudo de bom e do melhor. E as minhas filhas, de um tempo pra cá, de um ano pra cá, eu posso dizer pra vocês assim, que de dinheiro, de trabalho, de relacionamento, elas estão vivendo o melhor momento da vida delas. E isso me dá uma alegria tão grande, porque daí eu sei que eu tô honrando meus pais, entende? Porque o dinheiro pra mim tá vindo. Sabe assim, eu não tenho mais aquela dor emocional que eu tinha, sabe? Aquela coisa aqui dentro que sempre parece estar faltando alguma coisa. As minhas filhas estão bem, sabe? Nossa, é uma felicidade enorme. Então, quando a gente pensa assim, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que honrar os meus pais? Né? A gente pensa nos nossos filhos, né? Nos nossos sobrinhos que vão estar levando essa cruz pesada, né? E aí, como que eu posso fazer para honrar? Primeiro lugar, identifico, né? Então vamos identificar aonde eu estou julgando, criticando ou tendo pena. Né? Anota tudo isso que você tem, né? Desses 3 sentimentos. E aí você pode conversar, sabe, com a sua mãe. Isso tudo não precisa ser com a pessoa. Isso você faz dentro do seu coração, né? Que é, mãe, eu aceito tudo que aconteceu, eu entendo que você tinha os seus motivos, eu deixo com você o que é seu. E todos os dias eu faço um trabalho, né? O meu trabalho é outra frase, né? Eu achei que eu tava super bem. Aí essa semana, antes de ontem aconteceu um negócio, eu falei, mas tá vendo que eu não tô bem ainda vou ter que fazer muito mais dias, né? Porque às vezes tudo que a gente fala sai da boca pra fora. Pais falecidos é a mesma coisa que pais vivos, tá? Você vai olhar onde você tinha julgamento, crítica, porque na verdade o luto, né? O luto, ele até um certo momento, ele tem uma valia, né? E depois a gente tem que voltar a honrar os nossos pais. Tem a dor da perda e tudo, voltar a honrar. O que é honrar os pais? É olhar, morreram. Né? Por exemplo, uma pessoa que tá aqui, que eu conheço e que ela veio falar comigo, eu falei assim, querida, só de ver a sua fala eu já sei que você tem pena porque os seus pais estão perdendo muita coisa boa que tem acontecido esse ano. E ela falou, meu Deus, Eliane, é isso mesmo. Eu falei, pronto, isso não é honrar, né? Então, o que é honrar? Vai lá, escreve todas as críticas que você tem sobre eles, escreve todas as dores, sabe? Tudo aquilo que causou, olha para aquilo e devolve para eles, né? E fala, tá tudo bem, eu vou superar tudo isso. Isso tudo você fez por quê? Porque também você devia ter as suas dores emocionais, mãe. Não deve ter sido fácil a sua vida. E eu deixo com você. E quando ela fala mal, que nem agora não me lembro quem falou, né? Que estava falando da avó, né? A mesma coisa, avó, tudo bem, né? Eu deixo com você. E eu sei que a sua vida não foi fácil. Gente, se a nossa vida hoje a gente passa trabalho, imagina lá atrás. Não tinha nem internet, nem telefone, nem empregada, nem fazer faxina. E ainda tinha que chegar em casa, tinha que dar para aqueles homens tudo. Ai, gente do céu, a gente é feliz, entende? A gente pode ser muito feliz. E é isso que a gente tem que pensar. Eu tenho que eliminar essas dores todas, né? Essas críticas, tudo isso. Tem coisa que você não vai achar? Não, mas aí você me procura que a gente acha, né? Que nem hoje da Márcia, achamos um negócio sensacional, né, Márcia? Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que
A Magda, botou dos pais falecidos. Eliane, eu fiz uma constelação com relação ao relacionamento e só entrou no campo dos meus pais. Ex e filha e a minha criança. Entrou no campo meus pais, ex e filha e a minha criança. Seria bom fazer para incluir vó, avô, irmãs. Agora que entendi algumas posições. Sim, pode fazer. Gente, eu às vezes aqui que eu faço, eu deito na sala, eu fico ali no chão, eu respiro e eu penso no meu avô. E foi muito engraçado assim que eu abro um portal, né? Então o que eu faço? Eu deito, eu imagino um portal e eu vejo uma fumaça. Eu vou abrir o olho porque senão eu já entro nesse portal, já me transporto. Então eu vejo esse portal, eu vejo uma fumaça, né? E eu peço, universo, quem eu tenho que incluir hoje? E nesse dia que eu fiz, apareceu meu avô. E foi muito engraçado que a gente só falava mal do meu avô, que ele era putanheiro, que era isso, que era aquilo. Aí eu falei, mãe, o que a gente pode falar bem do vô, né? Pelo amor de Deus, eu sei que todo mundo tem as coisas boas e tudo. E vocês não vão acreditar que naquela semana... o meu avô foi dado o nome de uma rua lá em Criciúma com o nome dele. E aí foi isso, eu pensei assim, ele tinha dores com o pai dele, então ele não podia ser um marido melhor, ou porque criticou demais e tudo, né? Bom, e daí na hora eu pensei, gente, ninguém coloca o nome da rua numa rua de uma cidade de 300 mil habitantes se aquela pessoa não foi importante para aquela cidade, né? E aí eu entendi que o meu avô, ele tinha as dores dele, mas que ele foi tão bom, sabe, pro progresso de Criciúma, e ele trabalhava com carvão e tudo. Então, sabe assim, quando você começa a olhar para a pessoa de uma maneira diferente, tira a pena, né? Quando eu olhava para minha avó, ai, coitadinha, perdeu a perna, e eu já pensava, minha avó é foda, bicho, criou 15 filhos, numa situação dificílima. Meu avô era danado, né? E criou todo mundo. Teve diabetes, perdeu a perna, mas ela aguentou, andava numa cadeirinha ali de palha. Entende? Isso é honrar, é olhar a grandiosidade deles, né? E deixar a dor, tá? Como faço? Incluir minha avó, minha mãe. Minha avó, minha... Sincera, verdadeira, mas a verdade machuca minha mãe. Não tem que falar não, tá, gente? Isso tudo não precisa falar, é só dentro da gente. Vocês acham o quê? Que eu, quando fui me reconciliar com a minha mãe, falei alguma coisa? Não, faço tudo eu sozinha comigo mesma, deitada, incluindo, sabe? Olha uma situação que me magoou, essa situação me magoou. Tá tudo bem, mãe, isso aqui me magoou, eu vou deixar com você, você devia ter os teus motivos e tudo isso. E aí eu faço, sabe? Falo uma frase e devolvo pra ela, mas eu falo aquilo vindo do meu coração, sabe? A pessoa que tem que fazer quando perde o irmão, que era gêmeo. Tem que ver o que isso tá acontecendo na vida dela, tá? Na verdade, assim, a gente não consegue fazer nada pelos outros, né? Esses dias uma pessoa perguntou, mas o que eu posso fazer pelo meu filho? Não, a gente pode fazer o nosso melhor, né? Que é de repente eu saber o que tá acontecendo, porque também é assim, gente, é efeito dominó. Você melhora com seus pais, parece que os filhos abaixo, nossa, cai tudo por terra, né? A minha filha sempre eu que procurava. Quando eu constelei, entendi tudo e eu honrei meu pai, minha mãe, botei todo mundo no lugar, botei os filhos no lugar, parei de olhar para ela de coitadinha, porque eu fui mãe solteira, ela não teve pai, eu tive que ser pai e mãe, e aí aquela coisarada toda, né? Aí não deixa a filha amar o pai, todas as cagadas que vocês imaginam eu também já fiz, tá, gente? E aí eu pensei, o quê? Não, vou botar no lugar, quem é a mãe aqui? Sou eu. Hoje, ela que me procura, entende? Porque quem tem que procurar pai é filho, não é pai que tem que ficar procurando a gente, tá? Pode influenciar numa próxima o quê? Não coube tudo na outra. E agora eu não consigo voltar lá. Pode influenciar tudo numa próxima. Bom, tudo que acontece aqui desce, tá bom? Verdade, devia ser muito difícil. A criança ferida, nossa, tudo é a nossa criança, gente. A gente é tão birrenta, né? E quando nunca se ouviu falar bem do familiar. Eu penso o seguinte, ninguém é de todo mal. Isso não existe, tá? Isso não existe. A pessoa, ela tem as dores dela. Gente, até os bandidos. Não pode matar mãe, não pode estuprar. Se você faz isso, quando chega na prisão, eles te matam. Todo mundo tem uma coisa boa, tá? Uma coisa boa dentro de si, tá? Então, a gente olha, se eu não ver nada, eu só olho para a pessoa e falo, fulano, tá tudo certo. Você foi quem você poderia ser, tá? E eu vou te agasalhar no meu coração desta forma.
Imagino que você deveria ter as suas dores e tá tudo bem, tá tudo bem. Tá? Eu devolvo para você. Eu não vou nem te julgar, nem te criticar, nem vou ter pena de você, porque tudo isso vai fazer com que eu te coloque num patamar que não é aonde você deveria ser colocado. Todos nós somos filhos de Deus. Então você é meu irmão. Né? Você pode estar enganado um pouquinho e eu posso estar um pouquinho menos enganado, mas eu não sou melhor do que você. Então são essas coisas assim, gente, é sempre falando do coração, sabe? Algo que vem. Ai, gente, travou? Pra você está normal? Sim? Ah, então foi só na moça, né? Travou, eu saí e entrei agora. Ah, meu Deus do céu, será que eu tô falando pros gregos aqui, gente? Já comentei com você, ter criado filha da minha irmã mais jovem, como honrar a minha irmã e me libertar. Devolvendo a filha para ela, né? A gente não precisando que a pessoa fique... geralmente quando isso acontece é horrível, porque a gente quer que o filho da nossa irmã nos reconheça como mãe. E não precisa, é só o amor, a gente devolve, é minha sobrinha, né? E coloca a irmã num patamar. O problema é que a gente julga, ai, não criou bem, não fez isso, não deu tempo, não cuidou, não sei o quê. Isso é horrível, horrível, porque a gente realmente tira a pessoa do lugar, né? Não, porque não sou muito sábia nada, é só porque eu estudo, né, gente? Vai ficar gravado, querida, e depois amanhã já vai estar no YouTube. E o YouTube é bom porque você pode acelerar um pouquinho. Bem que é difícil, do jeito que eu falo rápido, né? Deixa eu ver aqui. Todos nós temos o lado bom. Foi isso a frase que a gente colocou hoje do Bert, né? Como honrar minha avó materna, falecida. Eu não gostava dela e não tenho me dado muito bem com a minha mãe. É assim, a sua mãe também não se dava com ela, você comprou todas as ideias também, porque já vem da alma da sua mãe, e aí é tudo de baixo pra cima. Então, eu tô aqui, eu falo mal da minha mãe, ou não chamo, a pessoa sabe de quem eu estou falando, ou não chamo a minha mãe de mãe, chamo pelo nome da pessoa. Então, o que acontece? A minha filha vai acabar me devolvendo no mesmo patamar. Ela vai fazer o quê? Ela também vai me julgar e me criticar. Então, quando eu me acerto aqui, quem tá aqui embaixo para de trazer para mim, né? Lembra que eu falei? Todo mundo tem todos os conteúdos, tá? Então, é isso, é só olhar para ela, isso que eu falei agora. Olha, se reconecta com ela, vó, eu sinto muito. Como é que eu pude me achar tão melhor do que você, de te julgar? Imagina todas as dificuldades que você passou, imagina se eu tivesse passado a metade do que você passou, será que eu seria uma pessoa melhor? É sempre isso que eu olho, gente. Quando eu vou julgar alguém, eu penso assim, ó, mas se eu tivesse no lugar dela, com o entendimento dela, com a vida dela, porque é muito fácil eu viver, né? Eu vivo num condomínio ótimo, que tem tudo, quadra de esporte, tem tudo, atravessa a rua, é o mar, aqui é a Mata Atlântica, né? Meu carro é quitado, meu apartamento é quitado. É muito fácil eu querer olhar para o outro e julgar. Se eu não tenho a vida daquela outra pessoa, não dá, né? Então é isso que a gente tem que entender. Cada um vive o que pode, né? Honrar e não precisa conviver, tá? Pronto. A pessoa fala assim, ó, mas meu pai foi ruim pra mim, meu pai abusou, meu pai me bateu, meu pai fez isso, eu sou obrigado? Não, gente, tudo é aqui no coração. Eu não preciso nem dizer pra pessoa. Vocês acham que eu falei pra minha mãe que eu fui constelar ela? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Simplesmente eu fui lá, fiz tudo que eu tinha que fazer, eu comecei a mudar e quando eu pensava em criticar, eu dizia pra mim mesmo, vai criticar, Eliane, vai se achar melhor, não vai casar de novo, não vai ganhar dinheiro, é isso que você quer e as suas filhas vão ser infelizes. Não. Eu pareço meio doida, né? Eu falo comigo mesma, né, gente? Mas eu já dou nas minhas orelhas, entendeu? Porque é postura. Claro que eu vou querer voltar pra aquele lado, pro lado negro da força, né? Mas não, eu tenho que me exigir de ficar no lado bom. E o lado bom é o quê? Eu estou julgando a minha mãe. Que coisa feia, Eliane. Você se acha melhor do que a tua mãe? Por que tu não casou com um homem alcoólatra que queria sexo 6 vezes por dia, trabalhava que nem uma louca, sofreu um acidente, quebrou as 2 pernas, quebrou os 2 braços, ficou 1 ano engessado na cama, a sua avó com diabetes, amputada a perna? Será que você ia estar sempre rindo ou você também ia bater nos filhos, ia estar nervosa e tudo? Então, gente, quando a gente olha para isso, a gente pensa, nossa senhora, é verdade, né? Então, a gente vai deixando lá. Nunca precisei falar nada para minha mãe, foi tudo no coração. Quem teve aborto tem que incluir a criança, tá? Você tem que falar para os seus outros filhos que eles têm irmãos, tá? Isso é inclusão,
Você pode até botar um bichinho dentro de casa para ele, né? E dizer, meu filho, que pena que você não veio. Mas a mamãe te ama, né? E se você tivesse vindo, a nossa vida com certeza ia ser muito mais feliz, mas não deu, mas tá tudo bem, eu tenho você aqui no meu coração. E esse aqui vai ser o quê? Esse brinquedinho aqui, né? Esse ursinho, esse, né, essa estatuazinha aqui, esse aqui representa você na nossa vida. Você vai estar sempre com a gente, fazer essas coisas todas de coração. Também concordo, todos têm um lado bom, mas nunca ouvi qualidades da avó paterna. Não, é porque assim, ó, quem vivencia, Ângela, fala mal, entende? Mas, por quê? Porque a gente não consegue ver as coisas boas. Mas a pessoa tem coisa boa sim, é só porque a pessoa tem tanta birra com a mãe que ela só vê as coisas. Eu só falava que a minha mãe, isso que a minha mãe, eu contava as coisas, aí as pessoas ficavam do meu lado, meu Deus, como a sua mãe pode fazer isso pra você, Eliane? Mas era eu que emanava, entende? Por quê? Porque se uma pessoa emana e o outro não recebe, não existe, né? Então é porque esse aqui tá sempre emanando e aí automaticamente esse aqui também, tá? Isso é física quântica. Deixa eu ver aqui em que era da gestação. E quem era de uma gestação gemelar e o bebê foi abortado? Ah, então, isso aí depende, assim, tem muitas pessoas que desenvolvem grandes problemas. Eu tenho uma que eu nem sabia que ela tinha isso, né? Aí eu tô lá, daqui a pouco ela tá lá, a minha osteopata. Eu peguei e falei assim, que engraçado, tudo tu quer fazer por dois, tem que ser 2 cursos, tem que ser isso, tu tem que trabalhar por 2, tu parece uma louca. Meu Deus, tu era gêmeo com alguém que morreu? Dela, aham. Eu falei, Maria, cheia de graça. Então é isso. Aí fiz ela incluir o irmão, né? Eu falei, o que você sente que era? Dela assim, menino. Eu falei assim, eu também acho que era um menino. Então pronto, vai lá incluir ele, meu irmão. Olha só, que pena que você não veio, ia ser muito bom. Eu tenho um irmão gêmeo, a gente ia ser parecido. E conversa com ele, mas tá tudo bem, você não veio, mas olha, eu vou te incluir. E aí eu falei pra ela, que todas as vezes agora, quando alguém perguntar, quantos irmãos você tem? Nós éramos 5, 4 sobreviveu e 1 morreu. Pronto, é incluir aquela pessoa, né? E isso já vem acontecendo, minha caçula já se mantém afastada de mim. É isso mesmo, Lígia, não tem jeito, tá? Infelizmente é isso. Tudo que a gente faz pra cima, o de baixo vai fazer pra nós. É fogo. E madrasta, como faz? Não falo hoje com ela. Acolhe no coração e pronto. Não, a gente não precisa conviver com ninguém, gente, tá? Não precisa mesmo conviver com ninguém. A gente só acolhe. Ela foi boa, pensa assim, ó. Eu tenho uma amiga minha que falou assim, porque falando mal da madrasta. Aí eu peguei e falei assim, você quer cuidar do seu pai? Dela, Deus me livre. Então deixa a madrasta, né? Se eu fosse você, mandava até um presente, né? Porque, gente, cuidar de velho não é fácil. Não, gente, quem disser que é fácil, eu vou dar um prêmio, tá? É muito ruim. Agradecendo, Ju, o espermatozoide. Entende? Às vezes a gente não precisa conhecer. Você pode fazer uma alusão na sua cabeça, sabe? Assim, o óvulo da sua mãe lá descendo das trompas, o espermatozoide do seu pai, ali veio você, né? Então agradecer a esse pai, porque se não fosse ele, eu agradeço meu pai todos os dias, gente. Eu sento aqui na frente da televisão, eu tenho uma foto dele, olho para ele e falo, pai, eu te amo, muito obrigado, porque se não fosse o senhor, eu não tava aqui. E se eu não tivesse aqui, eu não teria minhas 2 meninas ali, né? Aqui, nossa, essa foto aqui é muito antiga, né? Então, eu agradeço, porque assim, ó, hoje, vocês que têm filhos, vocês gostariam de trocar os filhos de vocês? Não, né? Gente, mesmo quando um filho faz alguma coisa de errada, pergunto pra mãe, né? Você gostaria de trocar? Não, eu só não queria que ele fizesse isso, ou que ele sofresse, ou que ele parasse de roubar. Ninguém quer trocar um filho, né? Então, se a gente não quer trocar, a gente tem que ser muito grata, né? Quando você deitar do lado do seu marido, agradeça a sua sogra, agradeça seu sogro. Porque se não fosse eles, você não teria esse marido. E se você não tivesse esse marido, ou esse homem que você se deitou, né? Você não teria seus filhos. Então, quando a gente amaldiçoa um sogro, uma sogra, um pai, uma mãe, a gente tá amaldiçoando nossos próprios filhos, gente. É isso que a gente tem que olhar, sabe? A gente tem que olhar para eles e agradecer, porque se não fosse eles, meu marido não existiria, eu não existiria, meus filhos não seriam, porque eles são misturinhas, né? Então, quando a gente olha dessa forma, tudo já fica muito melhor, né?
Eu vou fazer outra, tá? Porque agora já deu 1 hora. As minhas lives, meu Deus, eu pensei hoje eu vou fazer 30 minutos. Mas agora, que a pessoa sabe falar pouco, gente? Não sabe, né? Meu pai mora em cima da minha casa e quem cuida dele sou eu, ou seja, vida parada. Não, mas não, você é a filha mais nova? Geralmente quem tem que cuidar dos pais é os filhos mais novos, né? Eu falei que a minha irmã tá no lugar bem certo, que a minha irmã que cuida da minha mãe. Eu falei assim, eu sou a do meio, então você tá no lugar certo, tá cuidando da mãe, né? E a gente pode cuidar, nada precisa ser parado, não. Sabe por que tá parado, não tá fluindo? Porque você não honra, né? Às vezes os velhos incomodam a gente, né? A gente começa a criticar, que saco, por que não guardou, por que não juntou dinheiro, agora numa hora dessa, tá aqui, tá dependendo de mim, tá morando na minha casa, ou isso, ou aquilo. Ou a gente fica se criticando, por que eu não trabalhei, por que eu não juntei dinheiro, agora eu poderia ter, podia botar num asilo, uma casa de repouso que cuidasse. Então, assim, ó, é muita crítica, tem que olhar o que tem ali. Ai, gente, muito obrigada. Ai, que bom que vocês gostam, gente. Fico bem feliz. Tem que fazer mais live. É verdade, é verdade. Meu Deus do céu. Passar por problemas sérios odontológicos por causa de um acidente de infância, o que você me diz? Dente é indecisão, tá? Então, quando a gente quebra, machuca e tudo, um dente... E às vezes ele fica ali, foi um momento assim de muita dúvida na criança, às vezes os pais também estavam para se separar, muita briga, você sabe, né, que de 0 a 7 anos a criança vive na energia da mãe, dos 7 aos 14 na energia do pai, tá? Então, a pessoa fala, ai, febre em criança, né? Febre em criança é porque a mãe tá passando por alguma irritação, a criança acaba, né? Gostaria tanto de criança. Meu marido, quando conheci... mas quantos anos você tem? Não dá pra gente casar novamente, ter crianças ou adotar, né? As pessoas perguntam, e adotar, Eliane, como fica, né? Adotar não tem problema nenhum, desde que você honre os pais, ensine essa criança a honrar os pais, né? Então isso vai dar muito certo. Gente, já passou mais de 1 hora, tá? Eu vou deixar vocês agora descansarem. A live vai ficar salva, mas também amanhã ela vai pro YouTube, tá bom? Daqui a 15 dias eu vou fazer um tema, meu Deus, muito bom, que é amor exigente. Nossa, aprendi muitas coisas com isso. Esse amor exigente é o que mata a gente, faz com que a gente realmente não tenha uma vida fluida, tá? Principalmente na parte do amor, tá bom? Então a gente vai estar falando sobre isso. Eu que agradeço, gente, vocês estarem aqui. E se vocês gostaram, olha, compartilha, sabe? Compartilha, tem muita gente às vezes precisando. Isso aqui é um negócio também, eu também vivo de servir, né? E prosperar também, né? Então, se vocês quiserem me indicar para alguém da sua família que está com dificuldade, que queira entender mais de constelação, faça o favor, manda a minha página para as pessoas. Quando eu botar coisas nos meus stories, assistam, porque esse Instagram tá muito chato, se não tem bastante coraçãozinho, ele não compartilha, tá bom? Então, assim, ó, eu ajudo vocês me ajudam, tá bom? É justo? Justíssimo, né? Então, pronto, tá? Então é isso. Eu tô enrolando aqui para ver o que as pessoas escrevem, né? Aqui, dependência emocional. Querida, dependência emocional, muitas vezes ela vem principalmente de não honrar a sua mãe, tá? Vamos fazer o básico primeiro, que é honrar pai e mãe, e aí a gente vai vendo quantas coisas diferentes vão começar a acontecer na minha vida. Hoje à noite, quando você for deitar, fala isso, sabe? Agradece aquele óvulo, agradece aquele espermatozoide, porque se não fosse ele, você hoje não estava aqui, seus filhos não estariam aqui, né? Então, às vezes suas irmãs, seus irmãos, seus sobrinhos, né? A gente é tão apaixonada, eu sou apaixonada pela minha filhada. Então, vamos fazer isso, sabe? Ter gratidão, isso já é uma coisa muito grande, tá bom? Beijo, gente, fica com Deus, tá? E a gente vai se falando, tá bom? Justíssimo.